Olá, boa noite. Bem-vindos. Prevenção contra os efeitos da chuva. Começamos hoje com a preocupação de famílias que vivem em zonas consideradas críticas a nível de Luanda. Bairros onde sempre que chove o rastro de destruição são grandes, os rastros são grandes. E os lugares visitados pela repórter Edna Firmino, você vai conhecer agora. Casas em estado avançado de degradação, obras abandonadas por consequências das chuvas que caíram nos meses de março e abril deste ano. Os moradores que continuam a viver na comuna da Salina 2, distrito urbano do Morro dos Veados, reclamam da forma que vivem e precisam da intervenção do governo de Luanda. Eu vivo aqui há 14 anos. Ontem e hoje, há anos atrás, que aqui quando chovia, a água ia para a praia. Mas desde que fizeram a Via Express, desviaram a conduta para aqui, que a água já nunca mais me deixou descansado. E quando chove aqui, nós não conseguimos andar. Sinceramente, nós para ir trabalhar é um castigo sério. Às vezes a água atinge 1 metro, 2 metros de altura. Foi dia 20 de abril que acabou conosco mesmo. A água passou mesmo a viga, umas casas taparam. A minha vizinha ao lado perdeu o filho e foi mesmo muito triste. E que até agora o Estado não faz nada. Ficamos aflitos, não tivemos ajuda, nem onde dormir, nem onde nós... Foi a família que ajudou, é muito triste. Vieram os homens da administração, nos deram tanta esperança até hoje. Vamos para lá, não temos respostas. Não sei o que nós podemos fazer. Vieram, marcaram que vão fazer as valas até hoje. E a chuva vai começar de novo. O que será de nós neste bairro? O problema que a gente vive é a saída d'água. A saída d'água é que não é lá assim tão própria. Porque temos uma ponte aí que o canal de saída é tão pequenino e a quantidade de água que vem é superior ao Rio Kwanza. E a partir dali, se por acaso quisessem fazer qualquer coisa, não era preciso mexer vala, é basta verem a saída da água. Estaria o problema resolvido. Nos dirigimos até a administração a fim de obter respostas sobre a situação dos munícipes do bairro Salina 2, mas esta não se mostrou disponível a falar. Muitas zonas da cidade capital precisam de reabilitação urgente. Falamos das zonas do distrito urbano do Morro dos Veados, nas Salinas, e também da 7ª Avenida, aqui no município do Kazenga. Aqui já cavaram há 2 anos atrás, parece, desde que cavaram aqui. Essa vala aqui morre muitas crianças. E também, por causa dessa vala aqui, quando cai chuva, enche muita água essas casas todas. E por causa desse tempo chuvoso que está vindo, essas crianças vão passar mal, porque nós ficamos com medo. As crianças, quando vão para a escola, essa vala morre muitas crianças. Aqui há dias morreu uma criança quando tinha chuva, morreu uma criança de 4 anos, aí morreu uma de 15 anos. Essa vala é um perigo que meteram aqui. Nós não sabemos como que vai ser tempo chuvoso. Essa vala, quando chove, é um grande problema. Muita água parada para passar, que é um grande problema. Mota, carros, peões a passar, é um problema grave mesmo. As águas vão até na rua, há esse trocamento da rua, a água para até lá. E além da água da vala, também a água que sai das casas também penetram aqui. As chuvas em Luanda duplicaram este ano comparativamente a igual período anterior e a capital angolana registrou precipitações fortes, por vezes acompanhadas de ventos fortes e trovoadas. Para o novo período de chuva que se avizinha, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET, ainda não prestou qualquer declaração. Outros destaques na edição de terça-feira, certos no domínio das obras públicas, ponto de situação sobre os principais projetos sociais em curso. E ainda reordenamento do trânsito em Luanda, aposta do Governo Provincial na sensibilização da classe de taxistas e camionistas. Casos de malária no Hospital Geral de Luanda, registros passaram dos 2.000 em apenas uma semana. Parceria de apoio à agricultura familiar, acordos assinados em Benguela e que vão facilitar a capacitação de quadros. Recomendações do Fundo Monetário Internacional sobre a banca no país e situação dos combustíveis. Inundações na Líbia, atualizações sobre o cenário catastrófico que arrasou o país. Com o melhor que marca o desporto na terça-feira, novidades do país e de outros pontos do mundo. A grandeza do investimento.
Infraestruturas que garantem a continuidade da vida. A nossa missão é receber os doentes e tratá-los conforme o que é cientificamente correto. Ainda temos muito para fazer, mas pensamos que estamos no bom caminho. Satisfação e exigência de quem espera por mais qualidade nos serviços. A questão da humanidade é um problema muito sério. Não prestam devida atenção aos pacientes. Ainda conseguimos ver a fraca não presença das unidades, quer primárias, secundárias e terciárias. Saúde, ganhos e desafios. Eu acho que o importante é encontrarmos a equação necessária que nos permitam consolidar os ganhos de tal forma que todo este investimento que está a ser feito seja aproveitado. Em série, brevemente no Girassol Jornal. Outra vez, boa noite. Falamos de obras públicas a seguir. Luanda foi hoje palco de uma reunião técnica que juntou o Conselho Nacional do Setor. E que teve no centro o ponto de situação de alguns projetos sociais em curso, com destaque para as obras que já vão além do prazo definido de conclusão. Os principais projetos de construção em curso no país vão merecer atenção redobrada nos próximos tempos. Tratam-se de programas como o do novo Aeroporto Internacional de Luanda, com a inauguração prevista para o dia 10 de dezembro deste ano. O metro de superfície, ainda em concepção, e a Zona Franca da Barra do Dante. Estes e outros projetos públicos foram analisados na reunião que juntou os membros do Conselho Nacional das Obras Públicas em Luanda. O método para superfície, ele abarca a cidade toda e está-se a ver qual é o ramal principal e prioritário que deve ser construído. Ele deve passar nas zonas de maior densidade populacional e atender esta população, assim como também está-se aqui a ver a possibilidade de o próprio metro chegar até a cidade, pelo menos até próximo da cidade. O novo aeroporto internacional de Luanda, Dr. António Agostinho Neto, e fazer os acertos necessários para a conclusão desse projeto do ponto de vista de sincronização dos setores que vão participar e participam daquilo que é a construção do aeroporto. Concretamente, estamos a falar dos acessos, estamos a falar da energia, da água. No ramo da educação, são aguardados o arranque das obras de novas escolas para o ensino de base, cotadas para solucionar problemas como o acesso ao sistema de ensino, que continua a preocupar as autoridades, e, igualmente, reduzir o número de escolas precárias no país e outros problemas que afetam o ensino. Havia aqui um desfazamento do ponto de vista da implementação das escolas. Pronto, percebe-se que precisa de haver aqui uma sincronia maior do Ministério da Educação com outros setores e aquilo que é hoje a densidade populacional de cada região. Pronto. No caso do terminal oceânico da Barra do Dante, visitado esta segunda-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, outros apetrechamentos que visam dar maior dinâmica no projeto devem ser feitos, segundo o Conselho Nacional das Obras Públicas. O projeto não é só o terminal, o projeto é mais que o terminal. Há ali uma zona de várias infraestruturas que vão ser construídas e é justamente isso que nós estamos a trazer para aqui e a discutir. Vai ser construído um polo industrial, a questão da reserva alimentar também com a sua área de armazenamentos. Portanto, há ali um conjunto de projetos que vão ser construídos à volta do terminal oceânico que compreende então a Zona Franca da Barra do Dante. Outros projetos analisados na reunião do Conselho Nacional das Obras Públicas passam também pela melhoria da faixa central da Via Expressa Fidel de Castro Ruz e a construção do Centro Cultural de Luanda, no distrito urbano do Sambizanga. Sensibilização dos mototaxistas e camionistas no caso do ordenamento do trânsito a nível de Luanda. O governo da província aposta na consciencialização da classe, que por sua vez já começa a entender melhor o que se pretende, apesar de apontar algumas desvantagens operacionais. A maioria mostra-se pronta em colaborar com as autoridades.
Do edital constam medidas proibitivas sobre a circulação de veículos pesados de transporte de mercadorias nas principais vias da capital do país. Entretanto, os camionistas dizem que os horários apresentados condicionam o seu trabalho e explicam porquê. Acho que a noite foi feita para dormir. Qual é o armazém que vai estar aberto das 21 até as 5 horas para descarregar um caminhão? Não acho certo. A minha inquietação vai mais para o lado da segurança. Porque nós corremos muitos riscos. Quantas vezes é que nós vimos alguns colegas reclamamos entre nós que foi interpelado por um trânsito, mas no fundo não é um trânsito. Não é um trânsito, é humilhante. Nós temos um terminal de carga aqui na Santos Braga, frente à Aerofram. Está no centro da cidade, está aqui no Aerofram. As rotas que eles proibiram para não fazer o uso, também está lá incluído esse terminal. Como é que fica? Com mais de 80 empresas associadas, o presidente da Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola, a Troma, disse não terem sido chamados. António Gavião avançou também que um dos grandes problemas prende-se com a segurança das mercadorias. Se de dia nós temos graves problemas com o asseguramento das mercadorias que são transportadas do porto e de outros locais logísticos para as áreas de consumo, agora imaginemos durante o percurso noturno, não é? Sobre o processo de sensibilização, António Gavião disse que aguarda ser recebido pelo governo provincial para sentar com os seus associados, mas avançou para a Rede Girassol aquilo que tem como proposta. Se o governo da província conceber vias alternativas para que possamos evitar esse fenómeno, será muito bom. E é isso que também temos em carteira para discutir com o nosso parceiro, neste caso o governo da província de Luanda. Entretanto, o período de sensibilização pode trazer bons ventos para a classe dos mototaxistas. O que está nos prejudicar são aqueles que não têm documento, é verdade, tipo bilhete. É problema. A pessoa não tem documentação certa, não sei se é de onde, faz acidente. É muito problema, muito grave. O que nos deixa mais aflito é sobre o nosso trabalho aqui. Muitos não trabalham assim, levar pessoas, está vendo? Esperam só na ligação nigeriana e levamos as encomendas na cidade, vários sítios de Luanda. 90 dias é o tempo que vai decorrer a campanha de sensibilização sobre as medidas de ordenamento de trânsito. Para este processo, a Motrang conta com cerca de 3.000 homens, entre dirigentes, agentes e oficiais de placas. A experiência que temos diz que quando o presidente está fisicamente à frente do mototaxista, o crédito é maior. Então é isso que nós vamos fazer. Portanto, se pudermos rodar por todos os pontos onde existam paragens com mais de 20 mototaxistas, nós queremos lá estar. É um desafio. Aqui o governo provincial terá que apostar conosco no sentido de nos dar também subsídio financeiro para emitirmos cartilhas e podemos fazer chegar as cartilhas, portanto, a todo mundo. Em relação à organização dos mototaxistas por níveis, Bento Rafael respondeu. Este assunto ainda não foi bem respondido pelo governo provincial, mas queremos agora, com o trabalho nos municípios do grupo técnico, podemos introduzir isso e fazer algumas afinações. Viana, Cacoaco e Quilamba-Quiache são os municípios com maior número de jovens a fazerem o serviço de mototáxi. A Motrang conta com mais de 19.000 associados. A última semana foi de registros acentuados nos hospitais de Luanda em termos de casos de malária. Só no Hospital Geral foram atendidos mais de 2.500 casos. A evolução foi maior no período entre a última semana de agosto e a primeira do mês em curso. No intervalo entre 28 de agosto e 3 de setembro, registaram-se 428 casos e, na semana passada, 2.721. Trata-se de um aumento significativo de casos de malária no Hospital Geral de Luanda. No Hospital Municipal de Cacoaco foram diagnosticados 397 casos, ao passo que na pediatria do Hospital Municipal do Kazenga chegaram 355 pacientes com a mesma doença. Já no Hospital Geral dos Cajueiros foram atendidos 560 pacientes com malária. Nós temos grande registro de muitos casos de malária.
doenças diarreicas agudas e doenças respiratórias. A situação é também preocupante na província de Malange, onde 60% dos pacientes internados por esta altura nas unidades sanitárias estão acometidos com a malária. Malange não foge à regra da situação epidemiológica do país, portanto, é uma província hiperendêmica em malária. É a primeira causa de morbimortalidade, seguindo-se dos acidentes de viação. 60% de doentes internados no nosso hospital são acometidos por malária. No Kwanza Norte, a realidade não é diferente. Aqui, a malária continua no centro das inquietações das autoridades. Temos essas doenças do dia a dia que são, por exemplo, a malária, que é a primeira causa de doença e de morte nas crianças, que nós temos afluência todos os dias na pediatria. A malária, nós já vamos, isso só para falar, por exemplo, de casos no município de Kazengo. Já vamos em mais de 12 mil casos, se bem que os óbitos não são tantos, mas já vamos falando só de Kazengo. E nós ainda há bem pouco tempo fizemos também o balanço. Praticamente este número repete-se também para os outros municípios também. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a África subsaariana é a região do mundo mais afetada pela malária, com quase 95% de todos os casos e 96% das mortes. Um relatório da OMS, divulgado em dezembro de 2021, apontava 6 países da região, nomeadamente Nigéria, com 27%, República Democrática do Congo, 12%, Uganda, 5%, Moçambique, 4%, Angola, 3,4% e Burkina Faso, 3,4%, como sendo os que juntos reúnem mais de metade de todos os casos registrados no mundo. FMI. Recomendações sobre a banca no país e situação dos combustíveis em destaque. Mais daqui a pouco. Agora, parcerias no campo da agricultura familiar. Em Benguela foram assinados acordos de apoios a instituições que lecionam cursos ligados à agricultura. A iniciativa envolve pelo menos 11 instituições do ensino superior que se comprometem em trabalhar para passar aos técnicos conhecimentos mais atualizados sobre o ramo da agricultura. Alunos e professores de várias escolas agrárias do país vão beneficiar de formação prática e estágios profissionais com vista a alavancar e estimular a agricultura familiar no país. São, no total, 11 instituições de ensino superior que lecionam os cursos relacionados ao setor agrícola, que na província de Benguela assinaram acordos de parceria com o Grupo Carrinho. Os representantes destas instituições mostram-se abertos a contribuírem com saber para melhorar as técnicas dos profissionais da área. Para mim, a grande discussão é o que está primeiro, é a agricultura ou é a indústria? Eu digo, olha, primeiro está o capital humano. E ali está a exigência da formação, da qualidade daquilo que nós propomos para o mercado. Porque a suficiência alimentar será contornada com técnicos especialistas para ajudarem, de facto, a desenvolver este elemento, este setor primário. Este é um desafio que não se faz sozinho, é um desafio conjunto. E as instituições do ensino superior, e em particular o Instituto Superior de Unduma, também têm feito esforços nesse sentido. Tanto é que temos um centro de pesquisa e investigação agrária com foco exatamente nisto, nesta mesma visão, que é eliminar a fome de Angola. Entre os tópicos deste acordo está o facto de estudantes e professores destas instituições terem a possibilidade de integrar os 2 milhões de agricultores familiares que o Grupo Carrinho pretende alcançar até 2030. Nós temos o nosso desafio para já até 2030, não é? Que nós temos que acelerar a capacitação, a formação, para que com este nosso crescimento exponencial nós não
não iremos comprometer a qualidade, não é, em detrimento do volume que nós temos que atingir. Portanto, imagine que a nossa estrutura tinha 383 pessoas para fazer fomento à campanha 2022-2023. Neste momento, para fazer face às necessidades e para, vou dizer, conseguir abranger 150 mil produtores do setor familiar e 25 mil hectares de larga escala, nós já crescemos para 1.056 funcionários, não é? Estes acordos partem de um pressuposto muito simples. Nós precisamos de conhecimento, precisamos de tecnologia, precisamos de inovação. E onde é que vamos buscar isso? Nas escolas que já existem. Nas nossas instituições de ensino, quer instituições do ensino médio, quer instituições do ensino superior. O que é que nós queremos? Nós queremos que possamos dar o nosso contributo para que possam sair de lá melhores quadros que possam ajudar-nos nessa tarefa dura, que é alcançar a autossuficiência alimentar. O momento da assinatura destes acordos foi testemunhado por Durão Barroso, antigo primeiro-ministro de Portugal, convidado para apresentar a sua visão sobre a segurança alimentar. A Igreja Metodista Episcopal Africana em Angola compromete-se em construir mais empreendimentos sociais, nomeadamente mais escolas e hospitais. No calor da conferência anual, a Igreja reiterou o compromisso de continuar a apostar na construção destas infraestruturas. Com o propósito de ajudar as mais de 500 famílias carenciadas cadastradas no Distrito Urbano do Golfo, as igrejas locais, em parceria com a administração do distrito, realizaram culto ecumênico de ação de graças para angariar bens de primeira necessidade. A IERA não deixa de ser parceiro do Estado, razão pela qual tínhamos que abraçar essa causa. Já fizemos algum donativo. Já fomos visitar, também já constatei que existem famílias desfavorecidas e que carecem mesmo de apoio. A igreja da Damasco, que é metodista episcopal africana Sião, tem apoiado muito nas pessoas necessitadas. Além de só necessitadas, temos velhas, carentes, temos também órfãos. E nós apoiamos, temos viúvas, também apoiamos, e a igreja trabalha muito nesse sentido. Nós tínhamos estimativa 53 igrejas, mas só se fizeram presente, nesta altura, 10 igrejas. Então, são essas 10 igrejas que a qual trabalhamos nessa primeira edição do culto ecumênico. São 10 igrejas e auguramos que virão, teremos mais culto ecumênico. Então, nós apelamos às igrejas, na próxima vez, principalmente aquelas igrejas que já têm muito tempo de história, para que não falhem na próxima vez, porque uma vez que a iniciativa do administrador é para congregar todas as igrejas, a fim de recolhermos donativos, ajudarmos as famílias desfavorecidas. Então, como coordenador da mesma atividade, eu friso que na próxima vez não falhem. O administrador do distrito fala do evento que visou também saudar o mês do herói nacional. Tudo aquilo que for dado do bom coração para os nossos doadores é bem-vindo. Desde a cesta básica, desde roupas usadas, calçados e outros meios que nos foram oferecidos. Aliás, a oferta não tem escolha, né? Tudo aquilo que o povo tem dado de favor, de graça recebemos. Pouco ou nada, mas é bem-vindo. Pascoal Fortunato destaca o programa de combate à pobreza no distrito. Dentro do combate à pobreza, nós temos estado a trabalhar com as organizações afins, não é? Não só a igreja, e também temos estado a fazer, dentro da estratégia daquilo que são combate à pobreza, nós cadastramos o pessoal a nível do Golfo e mandamos para a Comissão Municipal na área social, e daí há uma equipa que é selecionada quase trimestralmente ou mensalmente para serem dado apoio a nível do município. Nós estamos com mais de 500 famílias nessa condição. E até para você ver bem, o Golfo bonito é só na área quase que aqui na cidade do Golfo. Mas na periferia do Golfo, a partir dos Correios, para lá, a situação não é boa. Localizado no município do Quilamba-Quiache, o distrito urbano do Golfo tem mais de 90 mil habitantes. Já de volta, saudações renovadas. O Fundo Monetário Internacional recomenda ao Banco Nacional de Angola a encerrar algumas unidades bancárias e melhorar a supervisão. O FMI revê em baixa o crescimento da economia nacional para os próximos anos, em função da queda da produção de petróleo. O Fundo Monetário Internacional alerta que o país deve continuar a melhorar a supervisão e a saúde do setor bancário e recomenda ao Banco Nacional de Angola que se prepare para a resolução decisiva ou fechar os bancos problemáticos, protegendo apenas os pequenos depositantes.
A advertência foi dada nesta semana nas conclusões das primeiras discussões de avaliação pós-financiamento com Angola, depois de ter concluído, a 22 de dezembro de 2021, a sexta e última avaliação do Programa de Financiamento Ampliado. O economista Pedro Quassa entende que a medida deve ser encarada como normal numa economia de mercado, sendo o BNA uma entidade reguladora do sistema financeiro nacional. A insolvência, ou seja, a cassação, digamos, de um banco é também uma medida prevista em lei, entretanto é muito extrema. Mas a verificar-se de que o banco não tem condições de continuar a exercer a sua atividade no mercado, o Banco Central não tem outra medida senão cassar a licença do banco para poder salvaguardar o sistema financeiro, porque a insolvência, ou seja, as dificuldades de pagamento de um banco podem contaminar todo o sistema e afetar, portanto, o equilíbrio macroeconômico do país. Entretanto, Pedro Quassa fez lembrar que a recomendação do FMI não constitui uma obrigação ao Banco Central, pois a instituição financeira deve analisar cuidadosamente antes de tomar uma decisão. É preciso avaliar um conjunto de parâmetros macroeconômicos para poder-se chegar a esta conclusão, porque a cassação da licença de funcionamento de um banco acarreta todo um conjunto de consequências que se podem refletir para o risco que o país representa para o investimento estrangeiro, tanto em termos produtivos quanto em termos, portanto, financeiros. Portanto, o Banco Central deverá avaliar com cautela esta medida e chegar à conclusão se valerá a pena ou não cassar a licença de funcionamento desses bancos que o FMI chama de problemáticos. A economia angolana continua a enfrentar grandes desafios e as previsões do FMI não são nada animadoras. E quem entende sobre o assunto defende que Angola deve se desvincular da dependência excessiva do petróleo. A instituição com sede em Washington também reviu em baixa a previsão de crescimento da economia nacional de 3,5% para 0,9%, devido à queda da produção de petróleo, mas considera adequada a capacidade de o país pagar a sua dívida. Quando se fala de projeção de crescimento tanto positivo quanto negativo da economia angolana, e não só, refere-se sobretudo dos movimentos, portanto, que o petróleo poderá ter no mercado internacional nos próximos tempos, atendendo a um conjunto de condições macroeconômicas da conjuntura internacional, tendo em conta que a participação relativa da indústria, ou seja, do valor agregado na economia angolana, é muito baixa. O FMI alerta também que o governo deve continuar a agir rapidamente para reverter a grande derrapagem fiscal de 2022 e, para tal, é fundamental retirar totalmente os subsídios aos combustíveis anunciada em 1 de junho deste ano, com medidas de mitigação para apoiar a população vulnerável. A província da Huila é alvo de uma missão de prospecção de mercado. Estão no terreno embaixadores de 13 países africanos acreditados em Angola que trabalham para identificar áreas de investimento. Os embaixadores de 13 países africanos acreditados em Angola trabalharam durante 2 dias na província da Huila para identificar áreas com potencial para investimento dos seus empresários. Os diplomatas da Zâmbia, Nigéria, África do Sul, Zimbábue, Moçambique, Mauritânia, Cabo Verde, Eritreia, Quênia, Ruanda, Uganda e Gana visitaram durante a jornada de trabalho vários empreendimentos económicos e locais turísticos no âmbito da diplomacia económica. The continent has come to look for business opportunities for entrepreneurs in our respective countries. Todo o continente africano passou a procurar oportunidades de negócios para os empresários, empreendedores dos nossos respectivos países. Ao mesmo tempo, Sr. Governador, todo o continente africano está à sua disposição para aproveitar o enorme potencial que apresenta, à medida que executa a agenda de desenvolvimento da sua província. Estamos à sua disposição para estabelecer uma cooperação duradoura. A África é um continente rico, daí a nossa orientação para a diplomacia econômica. Acreditamos que podemos, em conjunto, falar de educação, podemos falar de saúde, podemos falar da agricultura, podemos falar da indústria e também podemos falar do turismo. E as valências de vários países aqui juntos podemos identificar oportunidades e acreditamos que é fácil, porque estamos todos numa única linha de desenvolvimento, ter uma África melhor, e acreditamos que o conhecimento de qualquer país, juntando-os com o nosso, vamos fazer melhor para o desenvolvimento da África.
E a maior mina de granito do mundo, localizada no município da Chibia, foi um dos pontos de maior interesse dos visitantes. Maior mina de negro no mundo. Nós temos hoje uma capacidade de produção de 20 mil metros cúbicos e temos suficiência e autossuficiência na logística de exportação, não só transportação terrestre, como coordenações com parceiros de transportação marítima. Temos capacidade para fornecer à África, então os embaixadores que se sintam confortáveis em nos contactar, em recolher mais dados sobre a empresa, e é de nós de todo o interesse fornecer à África inteira dos nossos produtos produzidos aqui e transformados aqui. Olhamos agora para a Zona Económica Especial Luanda-Bengo e a tendência de crescimento face aos novos investimentos. Até o momento, segundo o Conselho da Administração, o polo conta com mais de 160 investidores e a ideia é que o número aumente o mais rápido possível. O crescimento da Zona Económica Especial Luanda-Bengo e a geração de empregos e o Fórum Internacional de Reconversão da Economia Informal foram os temas abordados no briefing no domínio da economia. Segundo o PCA da Zona Económica Especial, o polo industrial que dirige comporta mais de 160 investidores diretos e o objetivo passa por aumentar o número. Atualmente nós dispomos de 166 investidores dentro da ZE, né, distribuídos de forma muito específica. Não é? Nós temos algumas empresas que já temos 85 empresas que funcionam totalmente, não é? Temos algumas empresas que não estão em funcionamento porque estão no processo de privatização. Não é? São cerca de 20 que nos próximos tempos, em sede do programa do Executivo sobre a privatização, estarão sendo entregues ao setor privado para o seu arranque. Manuel Pedro informou ainda que o investimento para novos projetos ronda em mais de 2 mil milhões de kwanzas. Dos novos projetos aprovados, nós estamos a falar de um investimento de cerca de muito próximo de 2 bilhões, $2 bilhões de kwanzas, não é? Em relação aos 22 novos projetos, não é? E os 14 projetos, estamos a falar de um investimento um pouco acima de 1 bilhão de kwanzas. O setor industrial tem atraído cada vez mais investimentos, principalmente na área alimentar, com a produção de toneladas de produtos diversos. Nós estamos no setor da área da massa alimentar, nós estamos a produzir na zona econômica 50 toneladas por dia de massa alimentar. Estamos a produzir também 10 toneladas de salsicha e 7 toneladas de mortandela. As duas fábricas já estão em funcionamento, que é a fábrica de massa alimentar e de salsicha e mortandela. Temos uma terceira fábrica que vai ser inaugurada dentro em breve, que será de uma moagem de café. Não é? E temos uma nave que nós também estamos agora no setor criamos uma nova empresa que é a Mafcon Motors, que estamos a fazer montagem de motos de 3 rodas. Em termos de investimento, nós estamos a falar mais de 15 milhões de dólares. A Mafcon Angola garante assim, numa primeira fase, mais de 200 empregos diretos, com perspectivas de atingir os 1.000 postos de trabalho, principalmente para os jovens. Inundações e cenário catastrófico no norte da Líbia. Em destaque. O Tribunal Sul-Africano rejeita pedido de Zuma para processar Cyril Ramaphosa. Confira com a Janete Meio-Dia o resumo da atualidade internacional com este e outros destaques que marcam o dia. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Ora. Boa noite a si que nos acompanha. O Tribunal Superior de Joanesburgo rejeita hoje o pedido do antigo presidente Jacob Zuma de recorrer da decisão judicial que o impede de processar o atual chefe de Estado sul-africano Cyril Ramaphosa. Um dos juízes daquela instância judicial disse que a negação resulta de uma decisão unânime do tribunal. O ex-presidente Jacob Zuma alega que Cyril Ramaphosa violou a lei da Autoridade Nacional de Acusação e foi cúmplice dos crimes cometidos pelo procurador Billy Donner. Acompanhe a seguir outras notas internacionais.
A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho lançou hoje um apelo de emergência com o objetivo de arrecadar mais de 110 milhões de dólares para apoiar as vítimas do terremoto no Reino de Marrocos. A instituição afirma que o valor arrecadado deverá servir para o atendimento das necessidades mais urgentes, como saúde, água, saneamento e higiene. Até o momento são contabilizadas mais de 2.800 mortes em consequência do sismo, considerado o mais mortal da história marroquina, que atingiu o país na última sexta-feira. E o número de feridos já ultrapassou os 5.000. Hoje, vários moradores de uma das cidades atingidas pelo terremoto receberam ajuda. Membros da oposição ao governo do presidente Ali Bongo Ondimba fazem parte da nova governação liderada pelo general Brice Oligui Nguema. Os políticos fazem parte do grupo nomeado na segunda-feira, no qual também constam ex-líderes do governo de Ali Bongo, derrubado por um golpe de Estado no final de agosto. Pouco depois de impulsado, o primeiro-ministro do Gabão, Ramon Ndongui Sima, havia dito que a pretensão era formar um governo inclusivo com as diferentes forças políticas do país. No entanto, além de políticos, constam do novo governo oficiais do Exército e membros da sociedade civil. O Parlamento Europeu aprovou hoje o reforço da indústria da defesa na União Europeia com o fortalecimento do setor, com um orçamento de 300 milhões de euros até o final de 2025. A aprovação contou com 530 votos a favor, 66 contra e 32 abstenções. No momento, falta apenas a aprovação do Conselho para a concretização da pretensão. A intenção da União Europeia, de acordo com a Lusa, é preencher as lacunas deixadas nos países que enviaram materiais bélicos à Ucrânia para o combate no conflito com a Rússia. A Organização Internacional para as Migrações considerou a fronteira entre os Estados Unidos e o México a rota de migração terrestre mais mortal do mundo. Segundo dados divulgados hoje sobre mortes e desaparecimentos entre migrantes, a organização documentou 686 mortes e desaparecimentos entre migrantes nos Estados Unidos e no México no ano passado e alertou que o número real pode ser maior. A organização afirmou que quase metade das mortes registradas no ano passado estavam ligadas à travessia dos desertos de Sonora e Chihuahua. O porta-voz da instituição, Paul Dillon, disse que os números registados representam as estimativas mais baixas disponíveis. Está contada a atualidade internacional. Aos dois, boa continuação. Boa noite. Boa noite, Janete. Bom descanso. E obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Janete. Pois ainda fora de portas, o destaque passa hoje pelas inundações que arrasaram cidades costeiras do norte da Líbia. Dados oficiais divulgados até ao momento apontam para a morte de mais de 2.000 pessoas e outras tantas estão dadas como desaparecidas. 2.000 pessoas morreram e 1.200 estão desaparecidas devido às inundações que atingiram diversas cidades no norte da Líbia nesta segunda-feira. Segundo o Centro Nacional de Meteorologia Líbio, a precipitação ultrapassou os 400 mililitros por hora, um valor que não se registava há muitos anos. O ministro da Saúde do governo do leste da Líbia afirmou que já foram sepultados 800 mortos na cidade de Drena. Um membro do Conselho Municipal de Drena, Hamed Amedour, pediu uma intervenção internacional urgente para salvar a cidade. O primeiro-ministro do governo de Unidade Nacional, Abdelhamid Dbeibah, prometeu que o Estado vai indemnizar as populações atingidas e decretou 3 dias de luto nacional pelas vítimas. Dbeibah enviou para a cidade de Derna 50 ambulâncias e uma equipa de 75 médicos e enfermeiros, para além de diversos materiais destinados a reforçar os hospitais das zonas rurais. A tempestade Daniel ganhou intensidade e força através da água quente, destruiu zonas residenciais, infraestruturas públicas e privadas. A missão das Nações Unidas na Líbia declarou que acompanha de perto a emergência e manifestou disponibilidade para fornecer apoio aos sinistrados. Um estudo revela que os ciclones tropicais do Mediterrâneo se vão tornar um problema maior graças ao aquecimento global, uma vez que o aumento da temperatura da água implica o aumento da intensidade da tempestade. E de volta ao país, a Sonangol recebeu oficialmente hoje na Coreia do Sul o segundo navio petroleiro com capacidade de 1 milhão de barris de petróleo.
A Sonangol passa agora a contar com uma frota de 11 navios petroleiros. Nesta terça-feira, a Petrolífera Nacional recebeu um novo, do tipo Suez Max, com a capacidade para transportar 1 milhão de barris do crude. A recepção do navio aconteceu na cidade de Mokpo, Coreia do Sul. Nós hoje realizamos o batismo do segundo barco da Sonangol, batizado pelo nome da nossa soberana Rainha Ginga. É importante porque por um lado, nós estamos a capitalizar a frota da Sonangol, né? E nós pensamos ser de facto algo muito, muito importante, e com isto nós temos o barco aqui atrás, saiu a Sonangol a ganhar e está o país a ganhar também. Entre os membros da delegação angolana que se deslocou à Coreia do Sul para a recepção do navio, realce para a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, que é também a madrinha da embarcação. E como mandam as regras milenares, coube a madrinha arremessar champanhe ao casco do navio, cortar a fita na ponte do comando e acionar a primeira buzina por 3 vezes, simbolizando assim o choro do nascimento de um bebê. Fiquei bastante satisfeita, muito, muito orgulhosa por reparar que 25, portanto, a maior parte da tripulação deste barco são jovens angolanos, entre eles 2 jovens angolanas. E isto eu creio que para qualquer um de nós é muito orgulho para nós. É o nosso país, é o país a crescer, é o país a investir na sua juventude e a sua juventude a mostrar que é capaz. Foi o que eu vi, por um lado. Por outro lado, pronto, é a sensação de que é uma honra estar aqui, convidada para ser a madrinha deste navio, um navio que tem um grande nome, o nome de uma grande mulher, Nzingambandi, e nós todos de certeza que vamos honrar este navio, este nome Nzingambandi e fundamentalmente esta equipa que aqui está de nacionais que vão conduzir este navio durante longo tempo. O petroleiro batizado por Nzingambandi, soberana do reino do Ndongo e da Matamba, vai ser totalmente tripulado por quadros angolanos. É uma necessidade que a gente tem de continuar a fazer com que o nosso quadro de pessoal comece a aparecer em toda a nossa cadeia de valor. E a nível do shipping, só o facto de termos um capitão, 2 marinheiras, já no Columbimbi tínhamos, agora no Nzingambandi também, faz com que aos poucos a tripulação, e se podemos constatar, torna-se na sua maioria, e se não já nos próximos, e este foi um exemplo, na sua totalidade constituída por angolanos. O Sonangol Nzingambandi é o segundo de uma encomenda de 2 navios da mesma linha, depois do Columbimbi, recebido em abril deste ano, também com a capacidade de transportar 1 milhão de barris de petróleo. A vice-presidente do MPLA constatou na província da Lunda Norte o nível de progressão de ravinas, que constituem motivo de preocupação para os munícipes em algumas zonas daquela região do país. Luísa Damião passou também pela central hidroelétrica do Luachimo, para além de ter visitado o Museu do Dundo. O município de Lucapa, que conta com 4 comunas, carece de infraestruturas de variada índole, apesar do seu potencial mineiro que quase ou nada tem beneficiado a população. Estas e outras preocupações foram manifestadas pelos membros do MPLA durante uma assembleia de militantes por ocasião da visita de Luísa Damião. Nós já temos aqui a escola pedagógica que forma professores. Afinal, a província não vai ser construída apenas com professores, juristas e economistas. Precisamos de outras valências. A população residente nestas localidades encontra muitas dificuldades ao se deslocar até a sede municipal. Grande parte das preocupações que foram aqui apresentadas vão encontrar resposta nas políticas que o Executivo tem estado a levar a cabo no sentido de diminuir estas dificuldades e encontrar a resposta
para os problemas das famílias angolanas. Depois do Lucapa, Luísa Damião visitou a central fotovoltaica, as obras do pavilhão multiusos do Dundo, paralisadas há mais de 10 anos, bem como a ravina que ameaçava a centralidade. Por acaso essa nos surpreendeu, está terminada antes do tempo estabelecido. Estamos com outra na rotunda do aeroporto, que também está num bom caminho. Em relação ao pavilhão, cujas obras estão paralisadas há já algum tempo, nós vamos fazer alguma advocacia, tendo em conta que aquela obra é de responsabilidade central. Vamos fazer alguma advocacia no sentido de que se conclua a obra, e foi praticamente apresentado como um grito dos jovens no sentido de verem esta obra concluída o mais rápido possível. A Rede Girassol apurou, durante uma visita de constatação realizada hoje pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que 2 das 4 turbinas da barragem já produzem e fornecem 17 megawatts de energia elétrica à cidade do Dundo, enquanto as demais, com a mesma capacidade, estão em fase de ensaios. Ainda hoje, Luísa Damião visitou o Museu Regional do Dundo, que com mais de 100 anos de existência ajuda a sociedade a identificar acontecimentos da história que foram decisivos e essenciais para a construção do Império Lunda. Para ajudar a preservar as memórias e, ao mesmo tempo, explicá-las aos interessados, a instituição conta com um acervo repleto de artigos e coleções etnográficas de arte sacra e alguns objetos que se relacionam com a história da Revolução Industrial, como a exploração de diamantes. Nós temos alguns quadros formados neste domínio de conservação e, portanto, está bem conservado, apesar de algumas dificuldades que têm a ver com a aquisição de alguns produtos, mas tudo o nosso governo tem feito. O Museu do Dundo possui 9.000 peças etnográficas e prevê para breve a recolha de outras que se encontram em posse de pessoas ligadas à arte e detentoras de coleções. E a nível de Luanda, o MPLA esteve reunido sob orientação do primeiro secretário do partido. O encontro analisou a agenda interna e a divulgação do programa Simplifica 2.0. Simplifica 2.0 tornou-se público nesta terça-feira pelo Comitê Provincial do MPLA em Luanda. No encontro entre militantes, foi esclarecido quanto à simplificação durante o tratamento de documentos por parte da população. Para além do assento de nascimento, temos também a declaração policial de extravio de documentos, que também está eliminado. Para tratar segunda via, tinha que ir para a polícia solicitar uma declaração e com essa declaração ir para apresentar, para tratar passaporte, está eliminada. Portanto, a segunda via do passaporte só carece da apresentação do bilhete de identidade. Nós, no passado, até então, tínhamos um modelo em que um comerciante, alguém que tenha, por exemplo, uma loja de venda de mobílias, tinha que tratar 2 alvarás. Então, tomou-se a decisão de unificar esses 2 alvarás e transformar apenas num único alvará comercial único, que serve quer para venda de bens corpóreos, quer para prestação de serviços. Durante o ato de apresentação foi destacado que não há cumprimento de algumas medidas já estabelecidas e publicadas pelo Diário da República. Temos estado a verificar alguma resistência no cumprimento dessa medida por parte de algumas conservatórias que ainda continuam a exigir ao cidadão a apresentação do assento de nascimento, ao arrepio deste decreto que está em vigor e é de cumprimento obrigatório. Então, o nosso trabalho aqui também deve ser, de uma vez mais, divulgarmos a mensagem, porque há muita coisa que está aprovada e não divulgamos. E, com isto, pressionar os serviços públicos a observarem o cumprimento rigoroso. O objetivo deste projeto é de alinhar até 2027 medidas simplificativas de cumprimento obrigatório de cada cidadão angolano. Alinhar o Simplifica com o programa do governo do MPLA
2022-2027 para que seja de domínio de todos. Honrar o compromisso do MPLA de regressar às bases, comunas, distritos e municípios. Demonstrar o impacto e benefícios da utilização dos atos e procedimentos administrativos para a imagem do Estado e do nosso partido. O Simplificadores hoje apresenta um quadro mais claro e objetivo, aquilo que são, digamos, as matérias ligadas com o licenciamento para atividade comercial, os serviços da identificação, que é a matéria do bilhete de identidade, a importância do bilhete de identidade, também aquilo que nós fomos considerando como dificuldade da nossa população, que é o atestado de residência, que hoje vai ser substituído pelo cartão do munícipe. O Simplifica 2.0 vem ajudar o munícipe, vem ajudar o cidadão, para que quando tiver em sede de administração local do Estado, não possa encontrar barreiras naquilo que for necessário, naquilo que ele tiver a solicitar no âmbito da administração geral do Estado. Estiveram neste encontro membros do Comitê Provincial do MPLA, a JMPLA, representantes da OMA, igualmente os secretários municipais do referido partido. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal regressa amanhã, à mesma hora. A todos, continuação de boa noite. Até amanhã. Boa noite.